Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Eu queria convidar você já a estar abrindo a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 5, versículo de número 43 ao versículo de número 48. Mateus 5, 43 a 48. Vamos dar continuidade ao nosso estudo referente ao Sermão do Monte. Mateus 5, 43 a 48, eu vou estar lendo, os irmãos podem acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu amigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, eis a Tua palavra diante dos nossos olhos, tão viva e poderosa. Revela a Tua vontade, fala ao nosso coração, nos instrua nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos agora ao a sexta e a última ilustração que o nosso Senhor Jesus vai empregar para explicar, para trazer clareza sobre o seu ensino concernente ao significado da lei, aonde ele apresenta esta realidade, dizendo que o seu ensino está em conformidade com a palavra do Senhor. Em contrastes, com a pervertida interpretação que é dada pelos escribas e fariseus. Nós sabemos disso porque Jesus está colocando aqui, usando um termo de abertura, dizendo, ouvistes o que foi dito, ouvistes o que os antigos disseram, e a ideia que se passa aqui, o que se apresenta aqui, é que Jesus está combatendo esse ensinamento. Nós já falamos que esse ensinamento não é o ensinamento do Antigo Testamento, mas é a interpretação que se apresenta. E aí você pode perceber essas coisas, pode conhecer isso, assistindo os vídeos que estão no nosso YouTube, contando aí, desde o versículo 1 de Mateus, tá certo? Mas é interessante e é importante que nós, antes de entrarmos diretamente no assunto, traga um esclarecimento sobre o versículo de número 44. As duas versões mais usadas da Bíblia em português aqui no Brasil é a versão corrigida e a versão atualizada, As duas versões mais usadas são essas duas. E há uma diferença nessas duas versões no versículo de número 44. Na versão atualizada, que é a versão que nós usamos, ela diz assim, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Foi o que nós lemos aqui. Porém, a versão corrigida, ela vai dizer assim, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Você vê que há uma quantidade maior de palavras, há uma condição maior de palavras, Então a gente precisa esclarecer por que tem essas duas diferenças na versão. E a questão é muito simples. A revista e corrigida é a tradução mais antiga da Sociedade Bíblica Brasileira. E a atualizada é a tradução mais nova. E a mais antiga, ela usa o documento mais novo para a tradução. E a mais nova usa o documento mais antigo. Pastor, que negócio é esse? Deixa eu explicar para vocês. Na década de 40, foi descoberta na região da Palestina, ali no Mar Vermelho, no Mar Morto, os chamados manuscritos do Mar Morto, tá certo? Esses manuscritos são a versão da palavra de Deus, preservadas em vasos de barro. E ele só foi descoberto em 1940. E essa versão, ela é muito mais antiga do que a versão que a gente tinha em mãos até então. Então,
quando houve a primeira tradução brasileira, foi feita por essa versão anterior. E como é que era a Bíblia no passado? A Bíblia no passado ela era primeiro em pergaminhos, eram rolos que eram escritos, né? E eram guardados ali, então rolos completos que eram colocados ali, rolos que tinham até 9 metros de comprimento. Depois foi transformado o Codex, que é o livro antigo. Eles pegavam aquele rolo, que geralmente era feito de papiro ou de couro, e agora eles fazem tiras de couro e vão fixar, amarrando com couro. São livros bem grandões, que eles escrevem ali, encunham ali o texto, e formam no sentido de livro. Quando foi feita a mudança para o papiro, do papiro para o Codex, né, e mesmo no próprio papiro, no rolo que estava lá, era costume do transcritor, daquele que transcreve, né, do que copiava, o copista que copia o texto bíblico, às vezes no canto ali de um lado, colocar alguns comentários. Ele colocava algumas coisas para explicar o texto. Você vai encontrar isso muito na nossa Bíblia quando você encontra, por exemplo, alguns textos em chave, dentro de colchetes. Quando ele está dentro daquela chave ali, você vai saber que aquele manuscrito mais antigo não contém aquele texto. E o mais novo vai conter aquele tipo de texto, tá certo? Esses que estão na Bíblia, nessa forma, a gente não sabe se eles foram acrescidos ou se os outros foram perdidos. Mas esse texto aqui a gente sabe exatamente que houve esse acréscimo. Como é que funcionava? Imagine você. Hoje nós temos a nossa Bíblia, por exemplo, vamos pegar a nossa Bíblia presbiteriana. Ela vem anexada no fundo um inário, né? Algumas Bíblias vêm com comentários embaixo. A de Genebra, Thompson e tal, ela vem com alguns comentários embaixo. Na nota de rodapé. Naquela época não existia nota de rodapé. Então imagine que você está, sei lá, há 500 anos lá na frente, e você descobre uma Bíblia dessa aqui perfeitamente preservada, e você não tem acesso a nenhuma outra Bíblia. O que você vai fazer? Você vai ler a Bíblia como se ela fosse toda. Ou seja, você ia pegar e ia falar assim, esses hinos aqui fazem parte da Bíblia. Por quê? Porque você não sabe da história. Então você vai acrescentar isso. Aí de repente você descobre uma tradução mais antiga que aquela. E você fala, não, peraí, a antiga não tem isso. Das duas uma, ou se perdeu, ou isso não faz parte do documento antigo, tá certo? Aí você vai fazer o quê? Vai investigar e vai buscar um outro documento para comprovar, um outro fragmento de documento para comprovar. Então você encontra um outro tão antigo quanto aquele, ou um pouco mais novo, que também não tem, e você fala, isso aqui é um acréscimo que foi colocado. Esses cânticos aqui foram colocados, e aí você vai buscar a história para saber o que está acontecendo. Então, o texto da corrigida, os pais da igreja comentaram o que Jesus disse. Então, eles colocaram isso. Em algum determinado momento, aquela notinha que estava do lado, passou a fazer parte integral do texto. Algum copista falou, vou colocar isso aqui porque não vai alterar em nada. Só vai melhorar, só vai dar uma clareza maior, tá certo? O que prejudica isso? Nada. Em termos de conhecimento, nada. Ele só traz um pouco mais de esclarecimento. Porém, para quem trabalha com a língua original, né, para os intérpretes, para quem faz a hermenêutica e a exegese, ele se torna mais pobre. Porque ele já vem com um acréscimo que a gente sabe que não é da época do texto original. Então ele vai ficar empobrecido. É por isso que a igreja presbiteriana adota a tradução revista e atualizada. E é justamente por isso que ela é chamada de atualizada. Porque ela foi atualizada em relação aos documentos mais antigos, tá certo? E por que a outra chama corrigida? Porque a primeira versão em português, ela foi corrigida com algumas palavras. Ela não foi mudada no contexto original, mas no vernáculo que nós usamos na língua portuguesa é que ela foi colocada. É por isso que então é chamada de corrigida. Então você tem a tradução Almeida, José Almeida, né? Aqui em Almeida, que foi o primeiro tradutor. Ele era português, tá certo? Ele era padre e ele traduziu da Vulgata Latina para o português. Então, da língua latina, do latim, ele traduziu para o português.
Quando a Sociedade Bíblica imprime a primeira, usa essa que já está em português. Logo em seguida, eles fazem a tradução direto dos originais para o português, seguindo a mesma linha que a Almeida fez. Então, ela é chamada agora de Almeida Corrigida, porque ela não está usando o texto da Vulgata, que já é uma tradução. Ela está usando o texto do original. Agora, nós temos a Almeida Atualizada, porque se descobriu documentos mais novos que trouxeram, como nesse caso aqui, algumas condições no texto que se torna maior, tá certo? Dúvida, pergunta, comentário, é só para a gente poder entender. Eu acho que isso é importante para a gente poder compreender o contexto bíblico, né? Mas isso não altera em nada, a gente não perde com relação a isso, essas alterações aí. Porque talvez você fale assim, como é que eu vou saber agora que eu tenho, na verdade, a Bíblia certa na mão? Esse negócio aí que você está falando, pastor, como é que eu vou saber que eu tenho a Bíblia de verdade aqui? Porque ela não muda. E isso que é interessante. Porque até a descoberta dos documentos do Mar Morto, a grande parte dos liberais e dos céticos, que não acreditavam na palavra de Deus, questionavam a autenticidade da Bíblia. Aí vem a descoberta dos arqueólogos, a descoberta do Mar Morto, dos documentos do Mar Morto, e aí se descobre um documento mais antigo, que ele não muda ou tira os mais modernos. Ele simplesmente mantém na originalidade. O que você vai ter é justamente esses textos onde você fala assim, isso aqui foi uma nota explicativa. Não muda absolutamente nada. Então eu sei que esse texto é original, tá certo? Por conta dessa questão. A Eliade tinha levantado a mão ali. Alguém leva o microfone para a Eliade ali, por favor? Eu gostei muito de entender essa coisa do atualizada, pastor, porque atualizada, né, a gente lê e pensa que é o quê? Reescrita de acordo com a linguagem moderna, né? Passa essa ideia. E foi muito esclarecedor se eu colocar que a atualizada está baseada naqueles escritos, então, que foram descobertos e que realmente são originais e autênticos e comprovam toda a realidade dos escritos, né, que nós estamos estudando. Então, gostei muito de saber disso. Obrigada. Amém. Bom, mais alguém? Bom, tendo esclarecido isso, tirado essa dúvida, vamos voltar para o nosso texto, né? Sempre trabalhando da mesma forma como nós vemos trabalhando nesses 5 exemplos anteriores, né? Primeira coisa que a gente precisa de entender é estabelecer essa interpretação em conexão com o Antigo Testamento. Jesus faz uma citação que na época dele era o ensino comum dentro das sinagogas, por parte dos escribas e dos fariseus. Era o que era ensinado. E Jesus diz o seguinte, o que era ensinado? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Bom, você pode ler a Bíblia, o Antigo Testamento, de capa a capa, você não vai encontrar esta frase nessa condição. Não existe nenhum texto bíblico que diz isso, que você deve amar o seu amigo e odiar o seu inimigo, amar o seu próximo e odiar o seu inimigo. Tá certo? Então, da onde eles tiraram essa doutrina? Quando nós vamos para Levíticos, no capítulo 19, nós vamos perceber que ali há uma série de ordenanças referentes ao amor. Quer ver? Abre lá, Levíticos, capítulo de número 19. Há uma série de ordens aqui, de leis, que vão trabalhar sobre o cuidado, sobre a maneira de lidar com as coisas, né? Então ele começa dizendo assim, disse o Senhor a Moisés, fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz eles, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe, o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí ele começa a colocar algumas coisas, depois lá na frente, no versículo de número 13, ele vai dizer assim, não oprimirás o teu próximo, nem roubarás a paga do jornaleiro, não ficarás
contigo, 19:13, né? Até pela manhã, não amaldiçoarás o surdo, nem porás pedra de tropeço sobre o cego, mas temerás o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo. Percebe que ele está lidando com situações do cotidiano, do povo, falando com as pessoas, olha, vocês precisam de cuidar dessas pessoas. Todo o contexto vai trabalhar em cima desta realidade, tá certo? Vai até um certo ponto, depois ele muda, mas a ideia são leis que estão sendo usadas para a instrução do povo no convívio social. Então, quando você lê esse texto, você vai perceber que há uma ordem, há uma ordenança do Senhor que eu devo de amar ao meu próximo, eu devo de cuidar do meu próximo, eu devo de zelar da minha mãe, eu devo de cuidar do surdo, eu devo de cuidar da viúva, do órfão. E ali você vai ter argumentos falando sobre o jornaleiro, sobre o estrangeiro que mora ali entre eles. Então você vai ter uma série de menções falando sobre o cuidado dessas pessoas, ou seja, de você amar ao ponto de fazer. Lembra que a Bíblia trabalha a ideia de amor com ação. Amor não é sentimento na Bíblia. Eu amo. Não. Eu demonstro amor, tá certo? Eu só amo quando eu faço alguma coisa. Falar não é amor na Bíblia, tá certo? Amor é através de ação. Então, essa é a ideia que é apresentada. E aí ele vai dizer assim, não, eles estão tirando isso aí, essa ideia daí. Só que eu consigo entender quando ele fala assim, amarás o teu próximo. Mas onde ele tira e odiarás o teu inimigo? Porque se ele coloca a viúva, o jornaleiro, o estrangeiro, né, o surdo, o mudo, quem é esse inimigo que vai colocar? Bom, alguns estudiosos então vão dizer que a grande questão é que quando os escribas e os fariseus, quando os rabinos do passado começavam a estudar esse texto, ela não deixa claro essa ideia de próximo. Ela não deixa até que ponto essa pessoa é o meu próximo. Né? O que exatamente é essa questão de próximo? Então, quando nós começamos a ler e a estudar a Bíblia, você vai perceber que, por exemplo, nós encontramos os salmos precatórios, que são salmos que expressam maldição contra o inimigo. Quer ver? Abre aí, Salmo 69, versículos 23 a 25. Eu vou pedir para a Deliene fazer a leitura para mim. Alguém leva o microfone até a Deliene ali, por favor. Salmo 69, versículo 23 a 25. Obscureceram-se-lhes os olhos para que não vejam, e o faze que sempre lhes vacile o dorso. Derrama sobre eles a tua indignação, e o que o ardor da tua ira os alcance. Fique deserta a sua morada, e não haja quem habite as suas tendas. Então ele está proferindo uma maldição contra alguém que é o seu inimigo, tá certo? Você vai encontrar isso. Tem um salmo de Davi que fala assim, Senhor, esmaga-lhes a cabeça, né? Então, isso é chamado então de salmo imprecatório, que é colocado. Nós também temos nos textos dos profetas aquelas maldições que são levantadas contra as nações, né? Onde Deus fala que onde a pessoa faz uma maldição contra outro, diz aquilo que ele queria que Deus fizesse contra o outro, e aí você vai encontrar alguns textos em que o próprio Deus fala que vai fazer essa destruição. Então o que está acontecendo? Os escribas e os fariseus perguntam, até onde vai o meu próximo? Até onde vai o meu próximo? Né? Ou, quem tem o direito de ser o meu próximo? Você lembra que essa pergunta, também na época de Jesus, ela era popular, né? Por duas vezes Jesus é perguntado, Senhor, quem é o meu próximo? Né? Quando pergunta para ele, qual é o maior mandamento de todos? E aí Jesus diz, amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o rendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E a pergunta logo em seguida é, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eles não perguntam quem é o meu próximo, mas quem tem o direito de ser o meu próximo. A quem eu devo de ter como próximo.
Essa é a pergunta que eles fazem. E a partir então dessa declaração, eles vão criar essa afirmativa, né? Que eu devo de amar o meu próximo e odiar os meus inimigos. Só que a Bíblia não fala que eu devo de odiar os meus inimigos. O Antigo Testamento em lugar nenhum fala que eu tenho que ter ódio pelos meus inimigos. Tá certo? Mas eles interpretaram isso a partir dessa visão que eles têm da palavra de Deus. Eles são levados a ter essa pergunta e vão responder dessa forma, né? Então os fariseus achavam que aqueles que não serviam a Deus, que não caminhavam com Deus, aqueles que eles chamam então de pagãos, de ímpios, que vivem na impiedade, ou seja, não vivem na luz do Senhor, todos eles deveriam de ser seus inimigos, porque eles não servem a Deus. Na visão dos escribas e na visão dos fariseus, o amar a Deus está exatamente na se dedicar ao Senhor. É aquele que serve ao Senhor. Então, se alguém não serve o Senhor, ele odeia o Senhor. Ele não está errado em relação a isso. Teologicamente, ele está certo. Porque ou você serve a Deus, ou você é rebelde contra Deus. Não é isso que a gente aprende na palavra do Senhor? Né? Ou você vem para o Senhor, ou você foge da presença do Senhor. Eles não estão errados em relação a essa interpretação. Só que eles vão dizer assim, já que essas pessoas não servem a Deus, e elas então são rebeldes ao Senhor, elas devem ser odiadas por nós. Aí surge a frase. Quem é o meu próximo? Todo aquele que serve a Deus. Quem é o meu inimigo? Qualquer um que não sirva a Deus. Eles começam a fazer isso pensando nas nações vizinhas. E aí as muitas invasões, as guerras que acontecem, as destruições que acontecem, fazem eles intensificar esse desejo ou esse ódio nutrir esse ódio contra os outros e reafirmar isso cada vez mais. Porém, o que vai acontecer é que quando Israel é dominada, e aí nós chegamos agora no Novo Testamento, em que Israel está debaixo do jugo dos romanos, os fariseus estreitam isso ainda mais. Eles começam a dividir o próprio povo. Ele não acha que o próximo são os filhos de Israel. Ele acha que os próximos são aqueles que exclusivamente obedecem ou buscam seguir de forma bem certa a lei que eles estabeleceram. Então, entre o próprio povo entre o próprio povo dele, começa a ter aqueles que são os seus inimigos, tá certo? Eles começam a chamar. Então, eles começam a dizer o seguinte, eles dividem o seu povo em dois. Você tem os israelitas, que são aqueles que nasceram a partir da tribo, vindo como descendente de Abraão, mas que não servem a Deus. E você tem os judeus, aqueles que são firmes diante do Senhor, ou os hebreus, aqueles que realmente estão ali buscando, dedicado ao Senhor, tá certo? Eles só começam a fazer assim. É por isso que você vai ver eles, por exemplo, com relação à prostituta, com relação ao publicano, né? Com relação a essas pessoas, elas agora vivem à margem da sociedade, porque elas são inimigas, uma vez que elas não se submetem à lei, mesmo tendo nascido como judeu. Eles então são agora inimigos. Tá certo? Eles são inimigos. É por isso que quando Jesus começa a debater com eles e a combater com eles a lei, eles têm Jesus como inimigo e querem matar Jesus. Porque ele, na cabeça deles, é o seguinte, já que eles não seguem a nossa lei, ele é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Você vai ver que Jesus, quando começa, é um negócio interessante. Por exemplo, quando Jesus é criança e está com 12 anos, ele vai até Jerusalém para a Páscoa. Aí acontece aquele incidente que ele fica no templo, junto com as outras crianças, aprendendo ao pé dos rabinos. A mãe viaja, um dia de viagem com o pai, né? Menino muito obediente, nunca fez nada de errado, está tranquilo com ele. Aí deve estar com alguém na caravana mais na frente. Não achou o menino. Oh, meu Deus do céu, o menino ficou para trás, volta, aí vai voltar. Aí chega lá e encontra Jesus aonde? Aos pés dos rabinos ali, aprendendo, né? Jesus não estava ensinando. Tem gente que fala assim, Jesus lá estava ensinando. Não, Jesus tinha 12 anos. Ele estava fazendo perguntas de alguém muito interessado nas coisas do Senhor, o que fez com que esses rabinos se admirassem. Porque não era comum uma criança fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Então Jesus não está ensinando eles, gente. Jesus não está debatendo com eles, não. Ele ainda não iniciou o seu ministério. Lembra lá quando
está acontecendo lá em Caná da Galileia, né? Não começou o ministério dele ainda. Então ele ali está, ele é uma criança normal, é um prodígio, mas ele não tem a cabeça dos 30 anos dele, não. Quando ele começa o ministério dele, é uma criança. Só que isso chama atenção, ao ponto daqueles líderes ficarem admirados. Correto? Aí você vê Jesus começar o seu ministério e as pessoas estão admiradas. Quando Jesus começa a debater, começa a contradizer, quando Jesus faz esse sermão do monte, você vai ver que as pessoas, que os escribas e fariseus agora o querem matar. Ele agora é um inimigo. Então isso está acontecendo no meio do povo. Tá certo? É isso que é ensinado para eles. A lei dos escribas e fariseus é que definiriam quem é o próximo e quem não é o próximo. É quem diria exatamente quem é o inimigo. Então, o resto das pessoas, a escória do mundo e os traidores da pátria são inimigos que merecem a morte. Essa era a ideia. Mas aqueles que estão seguindo aqui, debaixo da lei dos fariseus, que estão aqui cumprindo, esses são os nossos próximos, nós vamos fazer tudo por eles. Mas os outros, nós vamos fazer tudo para matá-los, tá? Essa que é a grande questão. Entenderam? Pergunta ou comentário? Está tranquilo aí? Beleza? Ok. O que Jesus diz sobre isso? Jesus vai contrapor essa questão. O versículo de número 44 vem aí com essa interjeição do Senhor, da qual ele fala: eu, porém, vos digo. E aí você vai perceber que Jesus traz uma dimensão totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque Jesus não vai dizer apenas que eu devo de amar o meu amigo, mas ele vai dizer que eu devo de amar o meu inimigo. Né? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Mas não basta apenas amar os vossos inimigos. É preciso que você ore por eles. Ore por eles. Então é um ensino totalmente diferente. Aí nós lembramos da parábola do bom samaritano. Por que Jesus conta a parábola do bom samaritano? Vinha um homem descendo lá de Jerusalém pelo caminho estreito. No meio do caminho ele foi apanhado por bandidos, os salteadores o bateram nele até como se ele tivesse morto, roubaram tudo para ele, deixaram ele jogado lá. E ele é um judeu. Ele é um judeu. Ele está vindo do templo. Aí vem um escriba, aí vem um sacerdote, passa de lado. Aí vem um levita, passa de lado. Aí vem um samaritano. A pior raça para o judeu. O traidor, a escória do mundo. E é o samaritano que acode o judeu. Leva, pesa ali com vinho as suas feridas, dá o tratamento, bota ele no animal dele, leva até uma pousada, coloca ele nessa pousada, paga a diária da pousada, cuida dele. Se precisar de gastar, mas pode gastar, que quando eu voltar de viagem eu passo aqui e acerto tudo com você. Mas cuida desse homem para mim. Aí Jesus pergunta: quem é o próximo? Não há outra resposta. É o samaritano. É o inimigo que cuidou do outro. Aí Jesus vira para ele e fala assim: então vai e faz o mesmo. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que a gente tem que amar essa pessoa, né? É algo totalmente contrário ao padrão dos judeus. Mas é mais, é algo contrário ao padrão do mundo. É contrário ao padrão do mundo que nós vivemos. Não é só contrário ao padrão dos judeus, porque a palavra de Deus ela vai justamente bater de frente a essa questão. Né? Nós somos ensinados a amar e cuidar das pessoas que são nossos amigos, que são próximos de nós. Mas nós somos motivados a odiar aquelas pessoas que não querem estar conosco. No mundo a gente não é motivado de forma alguma e jamais será motivado a tratar bem uma pessoa assim, né? E aqui o texto não fala de um simples gesto de misericórdia. Não é tipo assim, aí ele está com fome lá, eu vou lá e dou um prato de comida para ele. Come, seu cachorro. Pelo menos você não morre. Eu estou agindo como... Não é isso que Jesus está falando. É um ato, a misericórdia aqui é algo que parte do coração de alguém que se importa. Porque para você orar para alguém, para o bem daquela pessoa, você precisa de se importar com aquela pessoa. Tá certo? Tanto é que nós temos os salmos precatórios.
que Davi, na sua ira e na sua indignação, falou: é melhor que eles tenham uma pedrada na cabeça. Né? Ele é tão humano quanto nós. Mas a ideia que está apresentada aqui é justamente essa. Então Jesus propõe então aqui o mesmo que ele vai propor na lição anterior, ou na ilustração anterior. O que ele vai propor aqui é que é necessário a morte do eu. O egoísmo, o ego humano tem que ser destruído para que a gente possa viver essa realidade. Jamais o mundo poderá viver isso. Jamais o mundo poderá experimentar isso que Jesus está falando. Tá certo? É preciso nascer de novo. Aí nós lembramos lá das bem-aventuranças. Lembra? Jesus sempre leva a gente lá para as bem-aventuranças. O caráter do cristão é refletido ali nas bem-aventuranças. Esse caráter é que vai me fazer compreender e agir desta forma, abrindo mão dos meus preceitos, daquilo que eu acho ser o meu direito, em favor do amor. Em favor do amor. Por que eu devo agir assim? A resposta está nos versículos 45 e versículo 48. No 45, ele vai dizer assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Versículo 48. Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é vosso Pai Celeste. A gente deve de agir assim, porque o Pai que nós temos, o Pai Celeste, é um Pai perfeito, e Ele requer de mim e de você igual perfeição. Igual perfeição, tá certo? Mas essa perfeição aqui não é uma vida sem pecado, não é que não vou nunca pecar, não é essa a ideia. A perfeição aqui, a qual ele está colocando aqui, tem a ver com esse ato de amar, com a liberdade do coração, com a benevolência da nossa alma, em agir com misericórdia diante das pessoas e para com as pessoas que estão ao nosso lado. No momento em que nós no momento em que nós tomamos essa atitude, em que nós passamos a ver dessa forma, a olhar as pessoas por um outro ângulo, que é o ângulo da qual o Senhor olha, as coisas mudam na nossa vida, a perspectiva muda completamente, tá certo? Deixa eu tentar ilustrar isso de uma forma mais clara para você. Olhe para Deus. Deus contempla o mundo desde a queda. E Deus vê o pecado de todo mundo, não vê? Tem algum pecado que é escondido de Deus? Nenhum. Deus vê a ignomia. Deus vê a maldade. Não vê? De todo mundo. Porém, Deus olha e vê que essa maldade, que essa ignomia, que essa rebeldia, que essa prática do homem, ela é resultado da atividade de Satanás. É resultado da atividade de Satanás. Deus não isenta a culpa do homem. Ele não diz assim, não, ele não é culpado. Não, ele é culpado, mas ele está debaixo de um jugo. Ele está preso a uma condenação, ele está preso a um fardo, ele tem alguém que o manipula. Quem estudou conosco aqui a série sobre Apocalipse vai lembrar do que nós falamos isso, que é um sistema maligno que governa o mundo. Né? Nós caminhamos em cima de um sistema maligno. Então toda a maldade do mundo está exatamente presa a esse sistema. Então, de um certo ponto, de um certo sentido, o próprio Deus vê o homem injusto, de uma maneira diferente. Olhando para ele e falando assim, você é um pecador, você tem cometido atos terríveis, mas pobre coitado de você, que está preso sob esse jugo, que está amarrado, atrelado a esse sistema corrompido. Você é uma marionete na mão de Satanás. Né? É por isso que Jesus vai dizer aqui, né, que Deus então, ele vai derramar sol e chuva sobre os ímpios também. Sobre os justos e sobre os ímpios. Deus, de uma certa forma, quer o bem-estar das pessoas. Ele não escolhe. Ele não escolhe.
Graças a Deus que ele não escolhe, né? Já pensou se Deus fala assim, eu só vou derramar chuva para quem realmente é meu servo, é santo e bom. Quem não for, fazenda dele não chove. Já pensou? O sol para aquecer só vai ser sobre aqueles que são bons. A gente costuma brincar assim, né? Quando vem a chuva boa, essa chuva é do santo. Quando vem um temporal, essa aí é do ímpio. Quando o sol está bom, essa aí é do santo. Quando o sol está castigando, esse aí é do ímpio. Mas está errado, isso é uma heresia enorme. Porque Deus faz sol e chuva de igual modo sobre todos, né? Sobre todos. Percebe aqui? Deus olha, é por isso que nós extraímos aquela frase. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. Nós extraímos essa frase pensando exatamente nessa questão, de que Deus de fato não consegue olhar para o pecado, não consegue aceitar o pecado e irá castigar todo o pecado. Mas ao mesmo tempo Deus consegue separar essa realidade e perceber que quem vive isso é um pobre coitado. O que Deus então espera de nós? Deixa eu ler o que o Dr. Martin Lloyd Jones disse. Ele vai dizer assim: precisamos aprender a contemplar as outras pessoas e então dizer, sim, elas estão fazendo isso e aquilo outro contra mim. Mas por quê? Por serem marionetes nas mãos de Satanás. Porque estão sendo controladas pelo Deus deste século. Porque são vítimas impotentes. Portanto, eu não devo de me aborrecer com o que estão fazendo contra mim. Eu as vejo como pecadores que estão indo para o inferno. Eu devo de fazer tudo o que estiver ao meu alcance para levá-las à salvação ou para salvá-las. Ele está dizendo o seguinte: as pessoas que estão vindo contra nós, elas não estão vindo porque elas nos odeiam. É porque elas foram manipuladas por Satanás a nos odiar. Porque elas estão na mão, elas são pobres coitadas, são marionetes que estão sendo ali guiadas nessa condição. A intenção de Satanás, quando ele ataca a gente, não é nos atacar. A gente, para ele, é nada. É ofender ao Senhor. É atrapalhar os planos do Senhor. Nós estamos ali no caminho como servos do Senhor. Como ele não pode atacar o Senhor, ele ataca nós. E aí ele usa todos os meios, ele usa o mundo contra nós. Então eu devo de olhar dessa forma, tá certo? Vou dar um exemplo prático bíblico. Vou dar um exemplo lá do Antigo Testamento. Lá no livro de Reis, agora fugiu aqui, se é Reis ou Crônicas. É Reis, lá no livro de Reis. Lá no livro de Reis, conta a história de Naamã. Aí o texto nos diz que Naamã era um grande comandante de um exército, de uma nação vizinha, que era contra Israel. Eles investiam constantemente contra Israel. E o grande comandante Naamã, numa dessas investidas contra Israel, leva para si uma menina como escrava. O texto diz que vai uma menina. A gente não sabe a idade exata dessa menina, mas pela conotação do hebraico ali, é alguém de 12 anos para baixo. Ela pode ter 12, 10, 8, 9, até mais baixo. Pela fala dela, a gente imagina que seja alguém entre 9 e 12 anos. Pela forma dela falar. É o que a gente vai imaginar. Então imagine você, para Naamã levar essa menina, os pais dela devem ter morrido. E morreu pelo ataque deles. Ele não adotou ela para falar, coitadinha, vou levar para casa para cuidar com a minha filha. Leva como escrava para trabalhar na sua casa. Por mais que ele possa tratar ela bem, ela é uma escrava. Ela perdeu os seus pais numa guerra pela investida do seu inimigo. Ela está presa ao seu inimigo, ela está subjugada ao seu inimigo. Na casa de Naamã, ela descobre que Naamã é leproso. É o inimigo dela. Mas ela não diz assim, bem feito, vai morrer comigo de lepra. Eu vou orar para essa lepra comer mais rápido. Ela não faz isso. Ela comenta na casa ali com a senhora, oxalá, quem dera se Naamã estivesse lá em Israel.
estivesse lá no meio do meu povo, porque lá tem um profeta que o livraria dessa lepra. Ela sente pena, ela sente benevolência, ela sente misericórdia por aquele homem que estava sofrendo com uma doença incurável. Há uma compaixão da parte dela. E ela apresenta o caminho. No final das contas, Naamã, além de ser curado, se converte. Ela fez tudo para salvar a vida daquele pobre pecador. É isso que Jesus está falando. Vou dar um exemplo do Novo Testamento. A Bíblia diz que quando se escolheram os diáconos, veio Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. A Bíblia faz questão de colocar homem cheio do Espírito Santo. E aí Estevão está lá no templo, cumprindo as funções dele como diácono, e aí ao mesmo tempo ele está pregando para aquelas pessoas. Vem um grupo de fariseus e de escribas e começa a discutir com ele. Mas eles não conseguem vencer no argumento. A teologia deles é fraca perto da teologia de Estevão. O Espírito Santo usa o homem de forma tremenda. As pessoas ficam maravilhadas com ele. Isso irrita o ouvido desses judeus. Lembra que a ideia do judeu é: eu amo o meu próximo e odeio o meu inimigo, né? Então, ele passa a odiar. Eles estão debatendo. Quando a teologia não se bate, agora eu te odeio. Odeio ao ponto de apedrejá-lo. O texto nos diz que eles garram eles, tapam os ouvidos e começam a gritar para não ouvir o que ele estava dizendo. Pegam ele, agarram ele, levam ele para fora e mata ele à pedrada. Quando ele está morrendo, ele vê os céus abertos. Ele vê Jesus voltando para buscar ele. E a fala dele é assim: Senhor, manda fogo e queima todos esses que jogaram a pedra. Foi assim que ele falou? Perdoa-lhes, porque não sabem o que estão. Ele olha para esses homens e fala assim: eu estou recebendo toda essa pedrada, eu estou sendo martirizado, eu estou morrendo pela palavra do Senhor, porque eu estou vivendo a realidade do Senhor, mas eu tenho a luz e eles estão em trevas. Eles são pobres coitados, que ao terminar irão para o inferno. Eu morro agora e vou para o Senhor. Eles morrem e vão para o inferno. É disso que ele está falando. Vou dar um exemplo mais moderno para a gente, de um missionário que morreu aqui na região do Equador, Jim Elliot. Talvez vocês tenham assistido o filme Terra Selvagem, ou tenham lido o livro. Se você não leu o livro da biografia dele, leia. Se você assistir o filme, você vai chorar um bom bocado, porque é bacana, é bem interessante o filme, né? Se você ler o livro, você vai ficar apaixonado em relação a essa questão. Jim Elliot é um jovem americano que veio trabalhar na missão Asas do Socorro. Só que ele trabalhava para o lado espanhol. Ele trabalhou na região do Amazonas, ali na região do Equador, naquele pedaço ali. Tá certo? Ele chegou a vir para o Brasil, chegou a viajar até Manaus, tal, mas ele vivia mais para aquele lado de lá. Ele era um missionário que estava disposto a descobrir, assim como o nosso missionário reverendo Ronaldo Lidório, ele estava trabalhando com os índios, mas numa época em que os índios ainda não eram descobertos. E aí ele, fazendo o seu voo, fazia o voo para reconhecimento, ele percebeu uma tribo. Ele percebeu uma tribo. E aquilo chamou a atenção dele. Ele juntou com os outros missionários para poder falar aquela tribo. E ele começou a viajar, porque essa tribo era nômade, ela não ficava num lugar só. E no meio da floresta era difícil, só quando eles passavam no clarão e tal, que eles viram. Aí eles começaram a ver. Aí ele achou o acampamento dessa tribo. Achou o local onde eles estavam acampados. E aí ele resolveu fazer uma expedição. E lá o filho dele estava vendo tudo isso. E aí ele está arrumando um avião para poder, eles já tinham feito o primeiro contato, eles iam pousar para poder instalar. E está vendo o avião e tal, e aí eles pegam, e ele pega uma arma, né? uma espingarda com bala e tal, coloca lá e tal, e aí, no filme, a história conta assim: o menino chega para ele e fala assim: pai, porque a tribo era selvagem, se eles te atacarem, você vai se defender? Você vai usar a arma, vai atirar nele? Aí ele fala assim: meu filho, se eu morrer, eu vou para o céu. Se eles morrerem, para onde eles vão? Eu jamais vou atirar neles. E aí eles vão. E acontece dele ser morto à flechada.
Não dá um único disparo. Passa-se um tempo, aquela tribo então recebe o contato com o humano uma segunda vez. Acontece um monte. Se eu contar tudo, o filme perde a graça, vocês vão querer assistir o filme. Não vou dar os spoilers não, só contar uns pontinhos. Mas acontece que esse menino, ele vai para essa tribo com a mãe dele, a Elizabeth. Vai com ela para essa tribo. E lá nessa tribo, que matou o pai dele, ele está lá. E ele quer fazer amizade com o cara que deu a flechada no pai dele. Ele não sabe, mas o cara sabe. A história termina de forma maravilhosa. Cria uma amizade maravilhosa ali. Mas eu quero chamar a atenção para você exatamente para a fala do Jim. Eles não sabem o que estão fazendo. Se eles me atacarem, eu vou para o céu, mas se eu matar, eles vão para o inferno. É isso que Jesus está esperando da gente. É disso que ele está falando aqui, tá certo? Então, eu vejo essas pessoas que me atacam, o meu inimigo, como alguém que está sendo manipulado. Como alguém que está sendo manipulado. É isso que Deus faz. Ele age dessa forma. Ele contempla esse mundo pecaminoso, sujo, arrogante, e ele envia o seu filho, o único filho, para trazer a salvação, para morrer por nós. Aliás, a própria palavra vai dizer isso, né? Paulo vai colocar que Deus prova o seu amor para nós, tendo Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele fala assim, quem é que tem coragem de morrer pelo outro? É possível que por um justo, até você se encare, mas por um inimigo? Porém, Deus prova o seu próprio amor, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores, rebeldes e inimigos. Tá certo? É isso que ele está dizendo. Quando nós olhamos para Levíticos e olhamos para os textos bíblicos, você vai ver que Deus está apontando para esse caminho, para essa realidade. Jesus então vai dizer dessa forma, né? Que eu devo amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem. Pelos que perseguem. Nós devemos fazer isso. Pergunta ou comentário? Ninguém? Que silêncio sepulcral é esse? Como que nós podemos manifestar isso então no nosso dia a dia? Como é que esse amor, lembra que eu falei que amor não é sentimento, é ações? Como que esse amor então acontece no nosso dia a dia? Como é que nós devemos de viver isso? Aí nós podemos usar a versão corrigida, que vai trazer esse comentário, é isso que eles fizeram, é isso que os copistas fizeram. Eles fizeram a pergunta, esse amor como é que ele é de fato? Né? Quando ele diz assim, amai e orai pelos inimigos, como é que exatamente eu vou praticar esse amor? Então ele vai dizer, bendizei o que vos maldizem. Você vai contrapor a situação. A linguagem aqui é bem simples, bem simples. Responda com frases gentis a quem dirige você palavras amargas. A quem vem com ofensas, a quem vem com impropérios contra você, use palavras gentis. Não responda com o mesmo teor de arrogância. Não haja com a mesma ação, não revide com a mesma moeda. Pelo contrário, responda dentro dessa condição, né? Coloque ali diante do Senhor, como servo do Senhor, como quem percebe que o que está acontecendo não é algo natural. Que aquela pessoa ali, ela precisa de Cristo. Então, responda de forma tranquila, tá certo? Responda de forma tranquila. Fazei bem aos que o odeiam, né? Não despreze as pessoas que te odeiam. Se elas necessitarem, ajude. Faça o bem, não pague o bem com o mal, né? Não faça isso. Mas ajude essa pessoa. Você deve de agir com atos de bondade. Deve fazer exatamente o contrário que é apresentado. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Que o Senhor salve, que o Senhor haja sobre ele. Me dê a oportunidade, se possível, de mudar esse quadro. Quem sabe, em vez de ser seu inimigo, eu passo a ser seu amigo.
Mas muda essa realidade. É isso que Jesus está dizendo que a gente deve fazer, tá certo? Nós devemos de mudar esse contexto ao que está acontecendo conosco, né? Eu não devo simplesmente criar essa inimizade, criar essa situação, brigar, reclamar ou simplesmente ignorar. Não. Jesus não está dizendo que você deve ignorar. Jesus está dizendo que você deve agir de forma positiva para mudar isso e alcançar através da salvação essa pessoa. Comentário ou pergunta? Nossa irmã Zilma ali. Boa noite, amados. Só uma pequena colocação. Pastor, essa situação de você amar os seus inimigos, eu já passei por isso várias vezes. E aí eu quero colocar assim, que orar é a maneira mais correta. Por quê? Porque tanto é bom para você, que está sendo perseguido, como é bom para a pessoa que está te perseguindo. Porque eu já passei por essas experiências, em questão de escolas, né? E aí Deus colocava sempre no meu coração, ore, só ore. E a coisa passa. Você fica aliviado, você tem uma vida mais tranquila, você não passa a ficar com aquele coração amargo, cheio de coisas ruins no coração. A mente também vai ficando leve, vai ficando suave. E a vida vai transcorrendo à medida que você vai orando pela pessoa que te persegue. Quando você menos espera, Deus faz a obra tanto na sua vida, como na vida da pessoa que se persegue. Porque eu já tive esses casos de colegas meus que hoje são crentes. Não foi nem um e nem dois, não. São crentes mesmo. Já vieram até pedir perdão para mim. Entendeu? Porque o meu papel realmente foi orar. E o que Jesus fala aí é o que nós devemos fazer mesmo. Não tem outro caminho. Né? É demonstrar a benevolência, a bondade, a benignidade e orar pela pessoa. Não encher o coração de mágoa, de tristeza, de ira, de raiva. Não vai funcionar. Você começa a dar asas a Satanás para penetrar no seu coração. Amém. Mais alguém? Só a misericórdia, só a graça de Deus sobre nossa vida para nos levar a fazer isso, tá certo? Então a perseguição, ela vem, ela vai acontecer, faz parte deste mundo, faz parte dessa realidade. Jesus está dizendo então que o cidadão dos céus, neste embate em que alguém vem contra a gente, eu devo de agir de forma a demonstrar quem é o Deus a quem eu sirvo. Lembrando de que eu fui antes um desses, e agora eu estou do lado de cá, porque conheço esse Deus, agindo com benevolência, com misericórdia, com graça e com amor. Então nós devemos pedir ao Senhor isso para as nossas vidas, tá certo? Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer assim: a menos que eu esteja enganado, cada pessoa que se defronta com essas realidades espirituais, sem dúvida sente-se agora mesmo uma condenada, pois saiba que eu também me sinto assim. Mas é justamente aqui que cabe a palavra de consolo que tenho que apresentar. Eu creio em um Deus que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Todavia esse Deus a quem conheço, ainda faz mais do que isso. Ele enviou o seu Filho único e primeiro, para ir até a cruel cruz do Calvário, para que eu pudesse ser salvo. Tenho falhado muito, todos nós falhamos. Entretanto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, conforme 1 João 1,9. Você não deveria se sentir que não é crente se porventura não estiver vivendo plenamente esse tipo de vida. Se não consegue agir com tamanha benevolência, amor e graça e manifestar isso tão fortemente, você não deveria se sentir menor. Mas acima de tudo,
tendo recebido este consolo, porque é Cristo morreu por você, é Cristo quem morreu por você. Você é alguém que foi alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia. Então você deve se sentir alguém que é abençoado, mas deve evitar o orgulho, para que não aconteça que o seu coração, seu terrível coração, faça com que você não perceba Cristo em sua vida. O que ele está dizendo aqui? A gente tem essa realidade, né? Pode chegar um momento nisso, mas é por isso que Cristo morreu. E é interessante que mesmo Cristo morrendo por nós, e nós sendo gratos a Deus porque Cristo morreu por nós, é possível que enche o nosso coração de alegria. Eu sou salvo. E aí eu paro de perceber que o outro precisa de ser salvo também. Me coloca acima dele, enchendo de orgulho. O Senhor nos leva à humildade, a quebrar-se diante dele, para a gente experimentar aquilo que ele tem para nós. Tá certo? Vamos lembrar aquilo que o Senhor Jesus disse. Ele não veio para revogar a lei e os profetas. Ele veio para cumprir. A sua lei ainda funciona e está sobre nós ainda hoje. Cabe a nós vivermos isso que ele diz. Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Amém?